Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa Nossa, já comecei errado, hein? Amores e Dores do Empreendedor Desmistificando o RH. Sejam muito bem-vindos e para ajudar aí nesse programa de mais uma hora junto com vocês, chamar a minha amiga e parceira Regina. Como vai, Rê? Tudo bem, tudo ótimo. Uma boa tarde para todos vocês. E vamos seguir aí com um programa que promete, hein? Eu tenho certeza que isso deve ser uma dor sua, já que a gente não quer abandonar um pouquinho, mas a gente vai transformar isso em algo muito melhor. Não é isso, Ale? Exatamente, Rê. Nós vamos transformar isso em algo muito bacana para nós e para fazer vocês refletirem, para nos fazer refletir, não é, Rê? Mas pensando em reflexão, cabe aqui, nós estamos chegando, infelizmente, ao final dessa etapa do nosso programa. Nós temos mais algumas lives, mas já estamos caminhando na reta final. E é importante que nós façamos aí um cenário, né? Um panorama de tudo que nós vimos até agora e haja conhecimento, né? E não foi pouco, hein? Não foram poucos assuntos que nós abordamos aqui. Não foi mesmo. Então, só para a gente ter uma ideia, nós falamos tanto do profissional fora da empresa, de como fazer para atrair esse profissional e de quais são os cuidados que nós deveríamos fazer, a questão do nosso autoconhecimento para trazer pessoas capacitadas para dentro da empresa, né? Todo o cuidado que eu tenho que ter com esse profissional junto comigo, junto com a minha equipe, junto com a minha gestão e todos os cuidados jurídicos, como que eu faço para reter, comunicação, liderança, feedback, gestão de conflitos e hoje a gente, motivação, que foi a live da última semana, e hoje nós vamos falar de um assunto que é tão importante quanto todos os outros, mas que eu tenho certeza que é o que mais te dói hoje, Rê. Como eu vou medir se o meu profissional está indo bem ou não? Como eu vou medir se ele é bom, se ele é capaz de fazer o trabalho perfeito ou não? Nós começamos, quando falamos de indicador, desmistificar algumas coisas. A primeira delas, eu vou deixar de promover as pessoas porque eu tenho maior afinidade ou não, e eu vou deixar de desligar pessoas porque eu não tive simpatia por ela, não é? Eu tenho alguns processos seletivos que eu participo que eu pergunto para o gestor: por que você não gostou daquele funcionário ou daquele candidato? Sabe o que é? Meu santo não bateu com o dele. Já viveu isso? Já vi muita gente falando sobre isso. E isso, você acredita que é um indicador? Eu não acredito. Aliás, você teve o primeiro namoro lá quando você fez a entrevista, né? Já lá no processo de seleção, já poderia ter começado a perceber que esses santinhos não batiam. Pois é. Não é? E aí vocês devem estar se perguntando: poxa, mas Regina, eu ganhei a minha equipe pronta, eu não participei do processo seletivo. E aí? E aí, caro colega, caro amigo, caro cliente, nós teremos que fazer de um limão uma limonada. Você vai ter que pegar o melhor que as pessoas têm e transformar isso em resultado para a tua empresa, sem que você se comprometa de uma forma pessoal, sem que você se comprometa numa forma... Como colocar isso, Rê? Talvez não seja pessoal a palavra, mas sem que você se exponha com os seus gostos pessoais, né? Ali você é profissional e dentro do ambiente profissional nós não vamos discutir o que eu gosto, mas sim o que eu preciso para dentro da empresa. Mas falando nisso, gestão tem um papel fundamental nisso? Com certeza. Hoje, se você tem pessoas trabalhando, né, na sua área, você precisa ter metas, você precisa ter indicadores que vão dizer o que essas pessoas têm que executar para chegar ao resultado esperado delas, né? Ou seja, é um processo de desenvolvimento. Então, se a pessoa precisa, por exemplo, apresentar um resultado em cima de questões, que dependam de matemática financeira e ela está com algum problema, é onde a gente vai dar um treinamento para que essa meta possa ser atingida. Ou seja, quando a gente falou lá atrás de gestão e de treinamento, é pensando neste momento, né? Onde você efetivamente vai dar um desafio, porque afinal de contas, quando você contratou, essa pessoa já disse que sabia como fazer. Mas é agora que você vai comprovar se ela realmente pode atender às suas expectativas.
Então, não tem como fugir. Tem que realmente ter metas muito definidas para cargos, metas definidas para a sua área e atingir resultados, e que indicadores vão ajudar nesse processo. É isso aí, né, Lê? É isso tudo. Isso tudo aí. É tudo isso e mais várias coisas que nós vamos falar hoje no decorrer. Então, por favor, participem, mandem suas dúvidas, participem que fique muito mais gostoso. A Regina estava falando sobre metas. Não importa qual seja o tamanho da sua empresa, não importa o que a sua empresa trabalhe, não importa se ela tenha 1 ou 20 ou 1000 funcionários, é importante sabermos para onde nós vamos. Já diziam aí hoje eu tô para falar errado, gente. Olha, acho que é a ansiedade de estar aqui com vocês. Já dizia Peter Drucker, quem não conhece, é um escritor muito conceituado quando se fala em administração, que o que não pode ser medido não pode ser validado. Então hoje nós vamos medir pessoas, sim, nós vamos medir as pessoas pelas entregas que elas nos trazem. E aí entra uma grande sacada que nós precisamos ter. O que é indicador e o que é meta? Indicador é aquilo que eu vou usar para me dar um norte. Mas é muito importante saber, Nós, eu e a Regina, vemos falando aí no decorrer de todo esse tempo de uma palavrinha muito importante que é, Regina? Planejamento. Pronto. Lá vamos nós falarmos novamente sobre... Vamos lá de novo. A gente vai ter que fazer um dia, só Alessandra, disso. Só de planejamento. Também Porque acho. não é possível que a gente fale sempre dele e a gente não vai falar no detalhe. Pois é, O planejamento ele é extremamente importante para que eu possa definir uma meta, para que eu possa ter um indicador. Porque eu preciso saber para onde eu quero ir. Já ouviram aquela máxima que quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar que eu chegar serve? Eu não sei para onde eu vou. Então, a tua empresa ela precisa ter um caminho e o teu indicador, a sua meta precisa ir em direção a este objetivo. Porque se você não for em direção a esse objetivo, isso vai ficar tão chato, isso vai ser mais uma coisa que seus funcionários, seus colaboradores, seus parceiros vão olhar e falar, mas para que mesmo eu tenho que preencher isso? Para que mesmo eu tenho que olhar para isso? Para que mesmo eu tenho que me preocupar com isso? E quantas vezes vocês que estão nos assistindo fizeram coisas sem saber o motivo e sem saber o porquê? É uma sensação tão boa, né, Rê? Não é boa não, viu? Quando você faz e realmente com propósito, aquilo vai efetivamente gerar um número e vai gerar uma possibilidade de alcançar melhor resultados efetivos, vai poder mexer no seu salário, numa possível promoção, enfim, isso move as pessoas. Então, se você faz, mas não sabe para quê, nossa senhora, para mim isso não funciona. É desmotivador de um tanto que vocês não acreditam. E aí, se nós formos lembrar, quando nós falávamos sobre as gerações que estão hoje, elas precisam entender o porquê elas estão fazendo. Porque se elas não entendem, elas não fazem. Lembram quando na live anterior nós falamos sobre gestão de conflito? Que nós temos aquele conflito que é o divergente, onde uma vai brigar com a outra para defender a sua opinião, o seu ponto de vista? Um indicador mal feito, um indicador que a pessoa, o seu parceiro, o seu colaborador não tenha comprado, ele vai te gerar um conflito. Pode ser que a pessoa não fale diretamente para você, mas provavelmente ela vai te boicotar por trás, provavelmente ela não vai dar atenção para aquilo e não fará. E aí isso vai impactar diretamente no seu resultado. Isso vai impactar diretamente lá naquelas últimas 3 linhas que o empreendedor adora olhar. Quanto eu ganhei, quanto eu gastei, quanto de fato sobrou no meu bolso. Então, gente transforma sim o resultado da empresa, porém elas precisam ser medidas e medidas de uma forma muito bacana, muito clara. Então, indicador o que é? É o que eu preciso fazer para chegar lá. É o que eu de fato quero saber da minha empresa. E é muito comum, por exemplo, falarmos de indicador na área comercial. Eu quero, por exemplo, aumentar participação no mercado, share de mercado. Eu quero
Diminuir, por exemplo, o índice de juros e multas da minha área financeira. Eu quero ter um índice de satisfação na pesquisa de clientes, eu quero ter um índice de satisfação. Isso é indicador. É o que eu quero ter para eu alcançar lá com o meu cliente final, para que eu alcance o meu objetivo enquanto empresa. O que é meta? É o quanto desse indicador eu quero alcançar. E italiano e filho de italiano fala com as mãos, não é? Tá perfeitíssimo. Nós duas aqui a gente faz uma dupla e tanto. Eu quero saber no indicador o quanto eu quero, eu quero saber com a meta o quanto eu vou alcançar deste indicador. Então, por exemplo, pesquisa de satisfação de clientes. Hoje eu estou no índice de 80% e eu quero chegar a 90%. É o meu indicador, a pesquisa de satisfação. A minha meta é sair de 80% para 90%. Fácil fazer, não é, Rê? É simples. Nossa, não é tranquilíssimo. simples. Então, por que todo mundo tem dificuldade, Alessandra? Por que não é? Porque isso dá um trabalho absurdo para fazer. Pois é. Por isso que é tão importante que as pessoas entendam sobre o planejamento, entendam para onde nós queremos seguir, para que isso não seja trabalho perdido. Uma vez feito, eu posso mudar? Pode, deve, né? Porque não tem que ser nada engessado. Porém, isso dá muito trabalho, Rê. Dá muito trabalho, enche o saco, porque eu vou ter que olhar cargo a cargo da minha empresa. E olha só, você prestou atenção no que eu disse, né? Cargo a cargo, não é pessoa a pessoa. Isso é uma grande diferença. Não é, Rê? Eu quero fazer um indicador da Regina. Qual a função da Regina? A Regina ela é diretora comercial. Mas então o indicador da Regina é qualquer coisa. E se eu contratar uma outra pessoa para assumir o lugar da Regina? Não, aqueles indicadores não valem mais porque eles eram da Regina. Não. Nós vamos fazer do cargo. E essa é a primeira coisa para profissionalizar a nossa empresa. Não importa se você tenha uma pessoa hoje, ou se você tenha 10, 20, 1000, 2000. É daquele cargo que eu tenho que fazer um indicador. Porque qualquer pessoa que assumir aquele cargo, o indicador é o mesmo. Lembram quando nós falamos sobre o quão é difícil contratar gente? Imagina se eu fizer todos os indicadores por pessoa. Nossa. E se eu tenho muita rotatividade na minha empresa? Meu Deus, aí fica pior ainda. A gente não mede pessoas pela cor dos olhos, a gente mede pelo que ela faz. E principalmente se ela faz dentro do que a gente espera que ela faça. Pelas entregas que ela dá. Não é? Então, a primeira coisa que precisa ficar muito claro para todo mundo que pretende trabalhar com indicadores e que eu super indico, eu acho que isso minimiza 90% de todos os conflitos quando se fala de gestão. Trabalhe por cargos. Entenda lá quantos cargos você tem na sua empresa e vamos olhar o passo a passo para fazer esse negócio acontecer. Primeiro, para onde a minha empresa quer ir, qual é o propósito da minha empresa, qual é o objetivo da minha empresa para o próximo ano, já que nós estamos encerrando 2019, e como esses cargos que estão aqui embaixo vão me ajudar a chegar lá. E aí eu tenho uma dúvida, Rê. Diga lá. Eu posso ter dupla interpretação no indicador? Não, né? Ele tem que ser, no mínimo, claro e objetivo. Pois é. Ele não pode cometer nenhuma gafe na sua definição, para que as pessoas, quando leiam, saibam, elas entendam perfeitamente o que se espera delas. Dupla interpretação? Nem pensar. Jamais. Sabe aquela coisa assim, olha, eu entendi isso, por isso eu fiz isso e agora você está me pedindo uma coisa totalmente diferente? Não rola, galera. O indicador, nós temos 3 possíveis tipos de indicadores, mas independente de qual seja, e nós já vamos ver, ele precisa ser extremamente claro. Claro para não ter dupla interpretação. Claro, para você não chegar na frente do seu profissional, né, na hora que você for dar um feedback, você seguiu por A e ele seguiu por B. Eu fui para a direita e a Regina foi para a esquerda e a gente queria chegar no mesmo caminho. Não vamos chegar, Regina. Não vamos nunca. Mas me parece que nós já temos a nossa primeira Olá, participação. Bem-vinda, Fernanda. Olá, Olá. Regina, olá, Alessandra.
Boa tarde para você que está nos acompanhando nesse penúltimo programa do ano de 2019. Estamos caminhando aí para a nova versão, né? A próxima temporada de lives, né? Exatamente, 2.0, hein? 2.0, literalmente. Vai ser muito bacana, eu tô bem ansiosa. Mas para a live de hoje eu tenho aqui uma pergunta. Vocês estão falando de feedback, estão falando de indicadores. E aí, tenho aqui uma pergunta interessante. Qual a relação dessas duas palavras? Feedback e indicadores. Qual que é a relação? Feedback e indicadores, tudo a ver com você. Gostaram? Gostei do nome, é o próximo... Olha que nome bonito, hein? A gente já deixou aí uma deixa. Nova temporada. Nova temporada. Tudo, feedback, indicadores, tudo a ver com você. Bom, gente, feedback. Feedback nós já falamos bastante aqui sobre. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Como é que eu vou medir sem dizer para a pessoa se ela está indo para o caminho certo ou não? Mas antes de eu explicar um pouquinho mais sobre isso, da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, Rê, é importante a gente falar sobre os 3 tipos de indicadores que nós podemos ter para poder trazer aí com mais ênfase a relação de feedback. Então, o primeiro a gente já falou aqui que é aquele indicador que ele é mais numérico, ele é quantitativo. Eu preciso sair de 10 para 20, independente do que seja. Eu preciso aumentar ou reduzir, eu preciso aumentar o nível de satisfação dos meus clientes, eu preciso reduzir o índice de inadimplência dos meus clientes, independente do que eu quero, é um número muito fictício, é um número muito real, perdão. A gente tem um outro que ele é mais subjetivo, mas ele precisa também ser muito claro. Quando nós trabalhamos com competências, então, por exemplo, eu quero contratar lá um analista de qualquer coisa. Um analista de orçamentos, vai. Nossa, orçamentário, ó. Então vamos contratar um analista de orçamentos, como a Regina colocou. Essa pessoa precisa ter lá toda a descrição de conhecimentos técnicos. Mas eu preciso, por exemplo, Ale, que essa pessoa entenda muito bem sobre análise. Ela tem que ter uma capacidade de análise muito forte. Análise crítica bem forte, né? Ela precisa ser extremamente detalhista, porque ela precisa pegar todos os detalhes daqueles clientes, daqueles possíveis parceiros e montar aí uma planilha. Ela não pode deixar passar nenhum dado. Nenhum detalhe, né? Nenhum detalhe. Ela precisa ser extremamente focada em resultados, porque qualquer coisa que ela der para nós pode direcionar a nossa tomada de decisão para certo ou para errado. Vamos só ficar nesses 3. Então eu tenho que ser analítico. São poderosos, hein? Pois é, eu tenho que ser analítico, eu tenho que me apegar a detalhes importantes e eu tenho que ter aí todo esse processo de foco em resultado, tá? O que é foco em resultado, o que é organização, o que é ser analítico? Para mim, é igual para você? Eu acho que a gente vai discordar em alguns pontos. O que tem que ser importante é para você. O que é para você essas 3 competências? O que é para sua empresa associada à sua meta, ao seu propósito? Perfeito, Rê. Aí pensa assim, o que é para minha empresa? Só que se eu não chegar para a Regina e dizer foco em resultado para a minha empresa é isto, isso, isso, isso. Ok, Regina? Entendido. Se nós não fizermos esse processo de comunicação, a probabilidade de você ter problemas, ela é muito grande. Então, olha a gente falando de comunicação de novo, de planejar e comunicar. E onde o feedback entrou totalmente. Definitivamente. Então, essa é uma forma de eu medir resultados de forma mais subjetiva, porque isso não vai me trazer um resultado quantitativo, mas ele vai interferir diretamente no meu resultado quantitativo. E um último, não menos importante, que muitas empresas trabalham, mas não é algo ainda tão comum, que é o feed cultural. Não é? Eu tenho lá quais são as minhas metas, que é totalmente quantitativa, eu tenho lá quais são as competências que aquele cargo precisa, que é subjetivo, porém eu preciso deixar claro, e eu tenho o feed cultural, que é o que a minha empresa, independente de cargo, independente de função, independente de tempo de empresa,
todo mundo precisa fazer. Que é aquilo que tem que estar aqui, ó, no sangue da pessoa, que independente da pessoa gostar ou não, ou ela compra a minha ideia, ou ela não compra. Ou ela se compromete com essa meta, com esse indicador, ou nada feito. E aí nós falamos de feed cultural, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente, que ele tem lá algumas coisas do tipo, todo problema é uma oportunidade de negócios. Isso todo mundo dentro da empresa tem muito claro e busca isso. Então eu vou analisar todos os meus colaboradores, todos os meus parceiros nesse sentido. Todo problema é uma oportunidade disfarçada. Agora pensem esses 3 possíveis indicadores. Eu não preciso ter os 3, né? Eu não preciso trabalhar com os 3, mas pensem neles e feedback. Como eu consigo tirar isso? Como eu consigo desassociar isso? Não consegue. Estão intimamente ligados, não é? Uma intersecção perfeita. E não pode ser abandonado nunca, né? Comunicar, quando a pessoa chega, deixar ela muito clara, né? E objetiva para quem está entrando agora na sua equipe. E manter isso sempre atualizado e sempre lembrado, né? Eu acho que faz toda a diferença. Tá aí onde você também motiva seu funcionário, não é? É por aí mesmo, Rê. Mas eu acho que nós temos mais uma participação da Fernanda conosco. Vamos lá. Bom, vocês estão falando de metas, de indicadores, mas e aí? Eu defini os indicadores, tudo certinho, definido, tudo bem planejado, bem pensado, só que tem um problema aí. Os meus colaboradores não colaboram. Eles boa. Os profissionais não alcançam as metas. E aí, o que fazer? Nós até comentamos aqui nos bastidores, né, que o gestor de antigamente ele já ia puxar o chicote. E hoje em dia, como é que isso funciona? Como o gestor 4.0, como é que o gestor moderno, inteligente, ele resolve essa equação? Pois é, Fê. Né? Eu tristemente digo a vocês que ainda temos muitos gestores que vão sacar o chicotinho e vão usar contra a equipe naquela máxima de quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda existe muito. O chicotinho ainda, infelizmente, está na mão de muitos. O que a gente quer é deixar com que eles abandonem esse chicotinho. Né? Pelo menos dar ferramentas para que vocês possam fazer isso. Como que eu trabalho com a minha equipe quando elas não performam, quando esses indicadores não funcionam? Tem uma regrinha básica, e eu acho que a Regina vai concordar comigo, que a gente já estava falando disso também nos bastidores, não é? Quem disse que sou eu gestor, que sou eu dono, que sou eu empresário que tenho que definir os indicadores? Por que não você também aproveitar os seus colaboradores e definir estes indicadores? Eles podem trazer exatamente a realidade do trabalho, o quanto eles conhecem sobre o dia a dia dessas atividades e vocês constroem juntos. Olha que sensacional, né? Indicadores criados e montados de forma colaborativa. Sensacional. Eu acho sensacional. Extremamente trabalhoso. Então, se eu quero, como empresário, como gestor, ter esse tipo junto comigo e fazer tudo o que a Regina disse, trazer mais colaboração, mais comprometimento, que uma coisa sou eu dizer para você, Regina, você tem que emagrecer 100 quilos. Não que você precise, tá, Rê? Não é para emagrecer, eu preciso, mas a gente já vai falar sobre isso. Regina, você tem que emagrecer 100 quilos, tá? Outra coisa é a Regina tomar consciência de que sim, ela precisa fazer uma dieta alimentar, uma readequação alimentar para emagrecer. Ela disse, não eu. Então, quando a coisa é compromisso do outro, a possibilidade dele fazer é tão maior. E olha que bacana, né? Nós temos a nossa régua. Eu costumo brincar que gestor acaba colocando a régua ali no meio do caminho. Quando quem define os indicadores são os colaboradores, a probabilidade deles aumentarem a régua é muito maior, porque eles querem se desafiar, eles querem mostrar para você que ele pode fazer. E que ele vai chegar lá. E aí, lembra que na live passada nós demos a definição que eu fiquei apaixonada por ela e vou levar para sempre? O que é autonomia?
Autonomia não é ausência de limites, mas é você ter claro quais são os limites que o profissional pode ter. Né? Então, imagina você dizer para ele, você definiu esse indicador, seja ele qual for, você pode ir nele até aqui. Daqui para frente, para você fazer qualquer coisa, você precisa falar comigo. E discutir isso com a equipe. Por que não? Com toda ela. Vai dar trabalho? Vai dar. Vai ser cansativo? Vai ser. Mas isso é o primeiro. Depois as pessoas pegam a questão, elas entendem esse processo, internalizam e a coisa sai tão mais fácil. Vai ser mais ou menos quando a gente começa a aprender a dirigir, que você não sabe o que fazer com os pés, com as mãos, para onde olhar. E hoje você dirige assim? Hoje tenho certeza que não. O que tem de acidente hoje porque a gente está se maquiando no trânsito, falando no telefone, lendo, conversando. Isso é errado, tá, gente? Tudo não errado. Façam isso, não por favor. Não façam isso que ela está falando. Continue dirigindo com atenção e cautela. Não façam isso porque causa muito acidente. Muitos. Mas fazemos várias coisas ao mesmo tempo de uma ação que era mecânica antes e nós não conseguíamos fazer. Indicador é igual. Nós precisamos ter um pouco mais de atenção no começo e depois que isso introjetar, internalizar, acreditem, vocês farão com os pés nas costas, mas é importante ter. E acho que nós temos mais uma participação, Rê. Vamos lá, tem aqui uma dúvida minha, né? Não é uma dúvida, é uma constatação. Vou pôr aí pôr o bedelho na live de vocês. Nossa! É bem verdade que quando os colaboradores participam das definições de metas, eles se empenham mais em realizá-las, não é? Sim. E como é que pode ainda ter gestor que exclui os colaboradores desse momento tão importante que é a definição de metas, né? Pois é. É muito simples e contraproducente ao mesmo tempo você não realizar esse trabalho em conjunto, né? Exatamente. Sim. O que muitas vezes acaba acontecendo é que o gestor se torna inseguro. Se eu der autonomia para você fazer, eu vou fazer o quê? É uma questão de insegurança mesmo do gestor, né? Medo de perder o seu lugar ao sol. Exato. É aquela dificuldade de delegar efetivamente, né? Porque você não perde nada, você só ganha quando você começa a ter mais tempo para ser mais estratégico e delegar o que é mais operacional para sua equipe fazer. E para ser mais gestor, né? Exatamente. Não ficar ali só preocupado em bater as metas. Bom, lá vai a pergunta. Quantos indicadores eu preciso ter por área ou por cargo? Ótima pergunta. Uma boa questão. No máximo, nós podemos ter 3 indicadores. Mas só isso, mais do que isso, você não vai conseguir dar atenção. Né? Mais do que isso, você vai trabalhar com muitas coisas e não vai olhar para nada. Sabe aquela pessoa que faz tudo e não faz nada? Começa tudo e larga tudo pela metade porque não vai dar tempo de olhar. Né? Então, escolham 3 que realmente façam sentido. Né? E façam com que eles sejam muito bem feitos. Por isso que nós precisamos olhar para aonde a empresa quer ir, qual é o planejamento da área, se a gente for pegar por área, por exemplo, vamos pegar da área que eu e a Regina trabalha, recursos humanos, qual é o planejamento que eu fiz para 2020 para minha empresa de recursos humanos e como eu vou impactar diretamente nisso. Né? Então, voltando até na pergunta anterior, quando a gente fala qual é a importância de envolver a equipe, já imaginou você perguntar para a tua empresa, para os seus colaboradores, olha só, a nossa empresa está passando por um momento financeiro difícil. Aliás, qual empresa hoje não passa? Não é? Eu estou para encontrar no dedo de umas mãos quem está falando que está em vento em popa, né? Pois é. Então a nossa empresa está passando pouquíssimos. A nossa empresa está passando por um momento financeiro difícil. O que nós podemos fazer para reverter esse cenário? Você, empresário, pode até ter quais são as ações que você faria, mas escute o que as pessoas têm a dizer, porque elas podem trazer coisas diferentes que você não havia pensado. Eu não sei se vocês já ouviram falar em OBZ, Orçamento Base Zero. Muitas empresas trabalham assim. Você não é diferente, infelizmente você não é a exceção de trabalhar sem dinheiro. Coloquem as pessoas que estão contigo para pensar o que nós podemos fazer de diferente para conseguir trazer um resultado mais adequado.
Mas aí a gente tem uma questão que é muito legal, né? E voltando a responder lá a primeira pergunta que a primeira ou a segunda pergunta que a Fernanda fez, os meus funcionários não estão performando. O que eu faço? Além de dar feedback, além de acompanhar, além de rever se as minhas metas e meus indicadores estão adequados, é entender se o que eu coloquei como meta, se foi só eu que defini, se eu coloquei como meta, é real ou não. E aí a gente tem aquele tal do SMART, né, Fê? Eu só fiz para ver se você estava prestando atenção. Eu estou prestando atenção, Ale. Estou aqui firme e forte. Então vamos falar um pouquinho da tal das metas SMART? É isso aí. Né? Vamos falar um pouco. E eu vou usar um exemplo, já que a Alessandra levantou a bola, eu vou falar de uma meta minha para 2020. Eu vou emagrecer, com certeza. Preciso disso para minha saúde, para o meu bem-estar e para me sentir realmente mais disposta para enfrentar o dia a dia. Então, usando aí a meta SMART, o que a gente pode dizer? Eu vou pegar minha colinha aqui básica, tá? Primeiro, ela é uma meta clara e de fácil entendimento para mim? Eu já respondi efetivamente o que, quem e onde vai acontecer essa meta? Ela tem que ser específica. Então, sendo específica, eu sei a pessoa aqui, a pessoinha aqui, Regina, vai em 2020 emagrecer 20 quilos. Essa é minha meta. Já está definido, já conversei com o médico, fiz os exames e agora é só começar. Natal não dá, tá, gente? A gente vai ser um pouquinho. Mas em janeiro não dá mais para escapar. Prestem atenção no procrastinar, não é? A Regina fez um compromisso público conosco. Olha, vamos acompanhar. Isso, vai ter que acompanhar. E eu vou chegar lá com certeza. E aí, quanto é saber se a minha meta ela é medível, né? Ou seja, ela é mensurável. E se isso faz todo sentido para mim. Então, eu tenho lá quanto eu vou emagrecer? 20 quilos. Essa é a minha meta para 2020. Isso é atingível? Você acha que é, Ale? Você acha que eu consigo? Eu acho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque isso é realista. Isso para mim é realista, né? Isso já aconteceu na minha vida antes. Ou seja, eu vou me esforçar porque eu sei que eu posso atingir essa meta. Ok? Ou seja, já está definido aí quanto. Ela é relevante? Nossa, e como é relevante para mim, né? É o bem-estar que eu vou conseguir. E eu estou motivada para isso, que é mais importante. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu preciso ter uma saúde e disposição para enfrentar o longo da minha vida. Então, isso vai ser significativo. Estou respondendo muito claro o que é importante para mim. Tem um tempo? Tenho. Eu até tenho aí definido qual é esse tempo. Em 6 meses. Né? Eu acho que 6 meses é um tempo razoável para que eu possa efetivamente emagrecer 20 quilos com saúde e energia. Uau, parabéns, Regina! Viu? Essa é a meta SMART. Né? Um exemplozinho meu, básico, já pôde dar aí uma ideia de como usar as metas SMART para o seu negócio. Mas aí você fala assim, não, peraí, né? Isso é para Regina, não. Pode ser até para você. Mas e para minha empresa? E aí, Ale, como que faz para transformar isso para dentro da empresa? Pois é, como é que a gente transforma isso? E aí, voltando na pergunta anterior, que os meus colaboradores não cumprem as metas, não batem as metas, será que elas são SMART? Pois é. Será que essas metas são claras e objetivas? Então, vamos lá, né? O tal do SMART. Primeiro, eu preciso ter uma meta que é clara. Vamos trazer isso para dentro da nossa empresa. Geralmente as pessoas falam isso da área comercial. Vamos fazer isso numa área administrativa financeira, por exemplo? Numa área administrativa como um todo? O que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir o custo da empresa. Qual empresa hoje não trabalha com redução de custo? Me diga uma. Eu vou procurar na internet saber.
Qual empresa hoje não está naquela bendita fase de contenção? Novamente voltamos lá para o OBZ, orçamento base zero. Não podemos gastar mais, né? Então vamos pegar esse exemplo, redução de custo. É claro, o que é redução de custo? Eu posso chegar para a minha equipe e dizer para elas assim, olha galera, nós precisamos reduzir custos da empresa. O que nós podemos fazer para reduzir? Isso é uma possibilidade, só que só isso não vai resolver. Né? Eu preciso dizer para as pessoas o quanto eu quero reduzir e em quanto tempo. Então, olha, eu quero reduzir o custo da empresa no próximo mês, no mês de janeiro, por exemplo, em 20%. Isso é totalmente possível alcançar? Depende de qual é o seu cenário. Vamos supor que seja, tá bom, olha, ela é relevante para o meu negócio, ela é mensurável, eu consigo quantificar, né, e ela tem um tempo definido. Como eu vou fazer isso? Quem vai definir junto comigo são as pessoas. Né? Então, perguntar para a galera, e aí galera, vamos lá ver como que a gente pode fazer esse cenário? Né? Eu preciso reduzir. Isso é o melhor dos mundos para quem não tem uma equipe junto. Eu tenho uma equipe, eu posso falar para as pessoas, galera, a empresa vai falir em 1 ano se nós não fizermos não tomarmos nenhuma ação. O que nós podemos fazer? Provavelmente os seus colaboradores vão chegar em vocês e vão dizer, vamos reduzir custo. Ou vão chegar para vocês e vão dizer, vamos vender mais. E aí, eu quero ver um outro exemplo de smart para a área de vendas. Eu quero vender mais, quero aumentar a minha participação no mercado. Hoje eu atendo um nicho e eu quero atender outro, continuar com este e atender outro. Como é que eu faço isso? Pergunta para os seus colaboradores. Porque cada empresa tem uma realidade diferente, cada mercado tem uma realidade diferente. Mas pergunta para eles, o que vocês acham? Nós precisamos alçar novos voos, como fazemos isso? Afinal de contas, são eles que praticam o processo, né? São eles que estão lá ou no ponto de venda, ou estão administrando os números, ou é o próprio vendedor que está lá ralando para atender a meta. Converse com eles, eu tenho certeza que isso vai motivar e gerar um desafio e tanto para que eles possam colaborar para superar, inclusive, essa meta. Pois é. Só que ela tem que ser smart. A gente vai falar mais disso, mas nós temos mais uma participação, Fê. Vamos lá. Estamos falando aqui de indicadores. E se eu resolver mudar esses indicadores no meio do processo, eu posso fazer isso? Ou uma vez definido esses indicadores, eu não posso mais mexer neles? E aí, o que eu faço? Temeroso, hein? Eu vou falar que é sim e que não. Uma resposta bem legal, bem básica, né? Mas tem o porquê do sim, tem o porquê do não. Claro, né? Eu posso mudar o indicador? Sim, você pode. Agora, quando eu vou mudar o indicador, que é a grande questão, né? Vamos supor um jogo de futebol, eu gosto desse exemplo. Existem regras claras, não é? Você joga para o lado direito ou você joga para o lado esquerdo. Uma pessoa que não entende nada de futebol falando de futebol, olha que coisa boa, né? Tem lá a quantidade de pessoas que ficam em cada lado do campo, né? Tem o objeto que saem todos correndo loucamente atrás, que é a bendita da bola, né? Tem a quantidade de tempo que você fica no primeiro tempo e no segundo tempo. Isso são regras claras, não é? Agora, eu no meio do jogo digo assim, não são mais 45 minutos, são 60. Olha, você quer me matar, né? Como é que eu vou correr 60 e mais 45? Não dá. Você vai correr... Não, mas aí são 602. Não, pior ainda. Deus me livre. Agora que eu tô morta no chão. Como é que eu faço? Como que eu mudo isso no meio do jogo? Ou quando eu digo para o vendedor, a sua meta são 40 mil reais, aí faltando 10 dias para acabar a meta, eu falo, então, deixa eu te falar uma coisa, eu pensei melhor, 40 mil não é um bom número, agora é 70. Quebrou minhas pernas, né? Quebrou minhas pernas, com certeza.
poxa vida, né? Não é legal, né? Afinal, você envolveu ele com os 40, certo? Você combinou com ele te diz que é no mínimo atingível, que dá para fazer nesse tempo. E aí você muda a regra no meio do jogo? Ou tem muitas pessoas que fazem isso, muda a regra no final do jogo. Que é pior ainda, né? Esse processo que a gente está falando de indicador, ele também tem muito a ver com o processo de avaliação de desempenho e remuneração variável por isso. Aí algumas empresas não fazem as contas certinhas e aí percebem lá no final que a coisa está indo muito bem, ela muda a regra para não pagar a remuneração. Isso é tão desagradável. Aí isso é desonesto. Além de desonesto, né? A pessoa fala assim, poxa vida, a meta de qualquer coisa, não importa, a meta era 80%, eu bati 79%, mas faltam 2 dias, eu vou chegar no 80%. Aí a pessoa fala, não, mas não é mais 80%, agora são 88%. Em 2 dias eu não consigo chegar em 88%. Então, se você não chegou em 88%, você não recebe nada. Oi? Não, né? Faltando não faça isso nunca. Não quebre a confiança que as pessoas têm em você. Faltando pouquíssimo tempo para eu entregar os meus resultados e eu tô ali, ó, vou bater o pênalti, a bola vai entrar, o gol tá sem goleiro. Você muda a regra do jogo? Aí vem o juiz e tira a bola. Porra, ou fala não dá. Que é o outro gol. Né? Não é mais isso que você tá na frente, é o outro lá, quilômetros de distância, metros de distância. Não é justo. Então a gente pode mudar a regra do jogo? Claro que pode. Até porque as necessidades da empresa mudam, né? Até porque os objetivos da empresa mudam. Mas eu não posso mudar faltando dias para acabar. É injusto, não é cordial, não é honesto. Então, o planejamento ele é muito importante nesse processo para que você consiga fazer um processo bacana com as pessoas e você consiga ser sincero com as pessoas. E isso tudo tem muito a ver com gestão de gente, não tem, Rê? Tudo a ver mesmo. Né? Se você quer ser aquele exemplo que nós conversamos lá atrás na live de gestão de pessoas, é esse o caminho que você precisa seguir. Ele é tortuoso, ele não é fácil, ele requer muita coragem, né, muito empenho, mas eu tenho certeza que se você se permitir, né, levar este estilo de gestão, por um tempo vai ser realmente dolorido, mas eu tenho certeza que no final vai ser tão prazeroso, vai ser tão recompensador que você não vai querer mais voltar para o modelo antigo. É trabalhoso sim, é recompensador sim, mas principalmente nós gestores precisamos descer do nosso pedestal e achar que nós sabemos tudo. Não só nós gestores, como nós empresários, como nós líderes, como nós que estamos numa posição um pouco diferenciada dos demais. Nós precisamos olhar para as pessoas e falarem, sozinho eu não faço nada, eu preciso da Regina, eu preciso da Kingplay, nós precisamos dos clientes que nos procuram. Então, não tem como você se colocar num patamar, gestor, e falar, eu sozinho me basto. E se você fizer isso sozinho, esquece, gente, você não vai mais dormir, você não vai ter mais vida social, você não vai ver mais ninguém, seus dias não vão ser mais de 5 e poder descansar em 1 ou 2, vão ser de 7 dias enlouquecidos, e eu tenho certeza que não é isso que você quer para você, né? Você precisa das pessoas. Se você admitiu essas pessoas e quer compartilhar com elas este momento, delegue, confie, né? Dê autonomia para que essas pessoas sigam esse caminho. Nossa, eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Pense a respeito, viu? Muito. Acredite nas pessoas que estão com você. Porque se você não acreditar nelas, você realmente tem um grande problema. E novamente nós voltamos a falar sobre o bendito PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. A meta, o indicador, ele vem para te ajudar a definir isso. Né? Então imagina o seguinte, que eu tenho lá o conjunto de competências que eu preciso definir e eu tenho as metas que a pessoa precisa alcançar. As metas, ela é extremamente objetiva, porque assim, você vendeu, a meta era vender 5, você vendeu 4. Você não bateu a meta, simples assim, não tem o que questionar, não dá dupla interpretação. Mas vamos ver por que esse 1% ficou para trás. E aí o feedback tem fundamental importância.
de você parar, olhar o seu processo, de você parar e olhar o que de fato aconteceu. Porque eu como gestora, eu como empresária, quando o meu funcionário, como o meu colaborador, ele não consegue chegar na minha meta, a primeira coisa que eu faço é olhar para o meu processo e para mim. O que foi que eu fiz de errado para ele não conseguir chegar? E aí, vamos dar um outro exemplo. Você mediu, né? Estava lá 5%, e 2 meses seguidos vocês chegaram a 7%. Legal. Vamos pensar em aumentar para 8%? Quem sabe daqui a 2 meses aumentar para 10%? Mas isso foi feito de forma compartilhada. E aí, de novo, você está envolvendo as pessoas. Pois é. E faz toda a diferença. E além do crescer, é um crescer sustentável. É um crescer bonito. Pode acontecer o contrário, Rê. Você está falando, olha, vamos crescer, mas pode acontecer de vocês chegarem no consenso de que eu não posso crescer. Eu tenho que reduzir. A meta que era 8... Continuar mantendo a empresa saudável, por exemplo. A meta que era 8, não dá. Eu vou ter que vender 5. Aí vocês vão falar, tá louca, Alessandra, quanto mais eu vender, melhor é. Será? Depende do contexto, depende da empresa. Eu tive um cliente que ele parou o processo de vendas, ele parou porque ele não tinha um processo logístico definido. Então, toda vez que ele vendia, e vendia em grande quantidade, em grande volume, ele tinha prejuízo com o processo logístico porque ele não conseguia entregar. Aí ele não conseguia entregar, gerava uma insatisfação com o cliente que recaía direto na imagem dele como prestador de serviços no mercado. Ou seja, você liberou uma área e tampou a outra, não vai funcionar. Tem que estar todo mundo no mesmo barco e todo mundo com a mesma vontade de fazer acontecer. Pois é. Por isso que é tão importante que vocês tenham processos claros. Essa coisa de que vamos fazer do jeito que dá um jeitinho aí, funciona quando a empresa é pequenininha. Só que depois que a empresa for crescendo, esses jeitinhos que nós vamos dando, ele só vai nos prejudicar. Sabe reforma de casa? É a mesma coisa. Quando você vai construir uma casa do alicerce, você tem um trabalho. A casa já está construída e eu preciso reformar essa casa. My goodness. Que trabalheira que é isso? Aí aparecem todos os problemas possíveis e mais alguns, porque a estrutura não está boa, porque alguém esqueceu de fazer alguma coisa que era importante, aí tem que colocar coluna não sei aonde, aí aquela tua sala linda e maravilhosa que tinha aquela visão bonita, ficou uma coluna bem no meio porque alguém não colocou a viga de não sei do que. Fez errado. Então, já que você, como eu, como a Regina, estamos começando agora e temos tudo pela frente, vamos começar certo. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai, mas comece certo, porque depois a probabilidade de errar diminui. E aí você tem uma infinidade de pessoas à sua volta que podem te ajudar com isso. Eu e a Regina somos uma delas, mas temos várias outros profissionais. Tem pessoas especializadas, por exemplo, em planejamento estratégico, só falam disso. Tem pessoas especializadas em marketing digital, só falam disso. Né? Então, por que não olhar para onde eu tenho deficiência e buscar resolver essas deficiências com parceiros adequados? Poxa, Lê, eu não tenho grana para fazer isso agora. Aí é aquela questão que a gente falou em algumas lives anteriores, né? É custo ou é investimento? Isso mesmo. O quanto você parou para efetivamente colocar lá na ponta da sua caneta com a calculadorazinha, porque eu sou dessa época, para fazer isso acontecer e tornar ainda muito mais produtivo o seu processo. No começo, às vezes, pode bater, né? E até ficar um pouquinho para trás. Mas depois a coisa só tende a melhorar. E novamente, nós precisamos entender para onde eu quero ir, qual é o meu objetivo. Definindo qual é o meu objetivo, quais são os indicadores que eu quero validar. E esses indicadores vão me trazer metas, e essas metas precisam ser smarts. Aí eu preciso trabalhar só com o modelo smart? Não. Eu gosto do smart porque dá muita clareza. Mas você pode trabalhar com qualquer outro modelo. Mas, independente de qual for o modelo que você for escolher, é necessário você entender se essa meta ela é realista. Não adianta eu querer colocar lá que eu vou fazer redução de custos na minha empresa e vou sair de 10 para 0.
você não vai chegar nisso. E aí, quando você tem uma meta que não é realista, desmotiva. É um passinho de cada vez. É um momento de cada vez. E aí, imagina você, um passinho de cada vez, um momento de cada vez, com uma equipe totalmente desmotivada junto contigo. Bom, aí não há passinho que resolva. Não. Os 10 passitos não vai funcionar. Né? Então, seja um realista na sua meta, né? Que é um dos itens lá do SMART. Uma outra coisa, seja muito, além de ser realista, como é que eu vou medir isso? Seja muito claro, porque aí você não dá margem à interpretação errada. Você não vai dar dupla interpretação, de eu entender uma coisa e a Regina entender outra. Isso pode acontecer se a gente estiver falando, por exemplo, de competências que são mais subjetivas. Mas aí tem uma ferramenta muito legal que você não precisa gastar dinheiro para fazer, que é algo que nós já falamos aqui, que muita gente não usa da maneira adequada. Feedback. Né? Então imagina o seguinte, eu quero que a Regina tenha foco em resultados. Eu vou dizer para a Regina, Rê, para mim foco em resultado é você não deixar passar nenhuma oportunidade. É você transformar todos os problemas que porventura nós tenhamos em oportunidades de negócio, em novas oportunidades de negócio, tá bom? Ok, entendido. Passado um mês, que é o período que eu possivelmente coloquei como avaliação, eu vou chegar para a Regina e falar, Regina, me fala que nota você se dá em foco em resultado? De 0 a 5. Bom, eu percebi que eu precisava melhorar um pouco mais e entender aonde as oportunidades estavam à minha vista. Né? Então agora eu me coloco com 3,5, mas eu estou no processo de melhoria, eu chego na meta que você desejou, pelo menos no 5. Ok. Aí eu vou dizer para a Regina, vou acabar com a Regina agora, tá? A Regina, eu não acho que você seja 3,5. Eu te dou no máximo 2. Nossa, Alessandra, você pode me dizer por quê? O que aconteceu para eu não conseguir não chegar nem nesse 3,5? Pois é. E aí a gente vai explicar para a Regina o porquê. Olha, Rê, eu percebo que houve uma melhora e é importante a gente pontuar as melhoras que o profissional teve, porém ainda faltam alguns comportamentos. E aí eu vou listar as informações, ou melhor, as situações que aconteceram para que eu desse 2 para a Regina. E aí a gente pode chegar num consenso. Nem a Regina com 3,5, nem eu com 2. Você concorda com os seus argumentos, você concorda com os meus, nós chegamos no 3. Perfeito. Tá. E a gente vai desenvolver aí um processo. Lembram daquele quadro de comunicação de Marshall? Eu vou falar sobre fatos, eu vou trazer qual é o sentimento que aquele fato me trouxe, né? Eu vou falar qual é a minha necessidade e nós duas juntas vamos traçar qual é a estratégia para a gente resolver isso. Isso quando se fala, por exemplo, de avaliação de competências que são totalmente subjetivas, fica tão mais simples fazer. Pois é. Fica tão mais gostoso falar. A pessoa precisa ter maturidade para ouvir, sim, precisa. Mas além de ter maturidade, o profissional ele vai desenvolver alguns skills que hoje talvez ele não tenha. E olha como é bacana quando a gente fala de indicadores, a clareza que isso nos traz. Né? Além de eu usar o mesmo esquema de Marshall quando nós falamos de indicadores quantitativos, que não tem como fugir. Era para vender, era para ter 5 e você teve 4. Tá bom, o que aconteceu aí? Esse gap, como eu posso te ajudar a fazer? Por isso que eu preciso ter um tempo lá no que o SMART diz, né? Eu preciso ter um tempo. Que tempo é esse? Se eu coloco o tempo longo demais, significa dizer que eu talvez não tenha me planejado. Ou mesmo acontece se eu coloco um tempo curto demais. E aí essa meta não se torna realista, que é outro fator lá do SMART, né? Vocês perceberam, né, gente? Tá tudo conectado. Se surgir alguma dúvida, volta lá atrás que a gente te explica. E a gente vai potencializando cada vez mais para que você fique com todas as informações aí de forma muito completa. Olha que máximo. Só. Não é fácil, gente. Eu não gosto da palavra difícil, mas é no mínimo desafiador
E nós estamos passando aqui muito rapidamente sobre esse processo. É desafiador, sim, construir indicadores, mas ele é necessário para a sua sanidade e para o seu bem-estar dentro da sua organização, seja ela qual for. Você quer ficar saudável como eu em 2020? Pense nisso. Não é isso? É isso. E use Smart para tudo que você tiver que fazer, tá bem? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Entenda o que você quer fazer. Se ele é alcançável, se ele é relevante, se ele é importante, se ele é mensurável, se você tem uma forma clara de mensurar isso, se ele é realista e principalmente se você tem um tempo para fazer isso. Alcançando esses 5 pontos, eu tenho certeza e garanto para você que é sucesso. Garantido. Olha que máximo. Você ainda vai... Eu tenho certeza que em 2020 sua forma de pensar e seu planejamento já vão estar diferentes. Pois é, mas aí a gente precisa, além da sua forma de pensar, como é que nós vamos comprometer as pessoas nisso, Regina? É um trabalho árduo, mas envolva. Traga elas para você, né? Faça melhor, faça com que elas se comprometam com que elas efetivamente entenderam e podem processar no dia a dia. Eu tenho certeza que a partir daí vai ser muito melhor e muito mais fácil. A gente simplesmente não admite a pessoa para ela fazer lá o que você não gosta, o que você não tem mais tempo de fazer, mas para efetivamente tornar o seu negócio produtivo. Pois é. E aí nós estamos falando muito fortemente sobre gestão. Todos os dias, Maria. É importante que você tenha esse processo de gestão muito bem definido, que a gente consiga ter claro esse processo para poder direcionar para os seus colaboradores, para os seus clientes, né, para as pessoas que trabalham contigo, porque senão, se você não tiver isso claro, a probabilidade de você ter problemas é muito grande, né? Além de ser grande, é frustrante, é chato, fala, poxa vida... Eu ia falar uma coisa que eu não posso aqui, né? Mas tipo, coito interrompido e falar, ai... Não dá certo. Olha como é chato você chegar na confraternização, já que essa época de tanta confraternização no final do ano, e vocês não terem o que celebrar, né? Não é só a amizade, o companheirismo do dia a dia, o quanto essas pessoas, né, se tornaram colegas, até amigas, mas principalmente a gente celebrar resultados, a gente celebrar que conquistamos neste ano algo significativo para a empresa. Eu te garanto que a celebração vai ser muito diferente. E quando nós falamos de celebração, às vezes não é nem resultado, né? O simples fato da gente conseguir empatar nesse mercado que nós estamos hoje, na atual... Já é um grande ganho, já é o maior dos ganhos. Pois é, na atual situação econômica, financeira e política do país, se a gente conseguir manter para 2020 o que a gente conseguiu alcançar em 2019, palmas para nós. É claro que tem todo um cenário aí muito mais promissor, mas se eu conseguir crescer, que bom! E se eu conseguir reduzir... Porque quando a gente fala de indicador, a tendência é sempre falar, vou crescer tanto, vou ganhar mais, isso é uma possibilidade, mas eu também tenho que olhar para a possibilidade da redução. Vou reduzir taxa de juros, vou reduzir, eu não digo profissionais porque eu não acho bacana, mas de repente eu vou sim reduzir a quantidade de funcionários que eu tenho e abrir um outro negócio e vou fazer mais com menos. Quantas vezes eu já ouvi falando isso? Precisamos fazer mais com menos. Né? E você, empreendedor e empresário, sabe o quanto custa contratar um profissional. Foi-se a época que nós tínhamos o status de ser um bom empresário pela quantidade de profissionais que existiam na nossa folha de pagamento. Hoje não. Hoje não é mais assim. Hoje, ser sucesso no meu negócio é eu ter o mínimo de profissionais na minha folha de pagamento, com um resultado muito bacana, com uma liquidez muito boa, né? E aí eu não estou falando só de faturamento, eu estou falando de faturamento e lucratividade, né? E tendo todo mundo trabalhando em conjunto, tendo todo mundo fazendo isso, todo mundo junto e misturado com um número pequenininho de profissionais.
É desafiador ao máximo, mas é totalmente possível fazer. E eu tenho certeza que você consegue se você se comprometer. Aí não sou eu, não é a Regina, mas uma pergunta para você: o quanto você está comprometido com o sucesso do seu negócio? Esteja muito comprometido. Se tem um recadinho de hoje que eu deixo para você, é comprometimento, equipe, confiança, saúde e bem-estar para sua empresa. E que você tenha tudo isso até o final do ano que vem. Eu quero saber de todo mundo. Deixa lá no resultadinho nas nossas redes sociais qual foi a sua meta e o que você espera para 2020. Tá bom? Isso aí. Acho que a gente precisa encerrar, né, Ale? Pois é. Porque é bom durar pouco. Já temos que nos despedir e esperamos você para o nosso último programa de 2020. Então esteja aqui conosco no dia 18 às 14 horas, junto com a King Play, junto conosco aqui, para terminar o ano de 2019 com tudo. Até lá. Exatamente. Muito obrigada pela presença e nós aguardamos você na quarta-feira. Faço as palavras da Regina, as minhas também. Então até logo, pessoal. Bom final de semana para vocês e na quarta-feira estamos com o nosso encontro marcado. Tchau. Até, tchau.